Estamos de volta com o Ponto com o News nesta manhã, recebendo o colunista de Educação e Mercado, Nailor Marques Júnior. Nailor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Ronaldo. A gente prometeu na semana passada continuar a conversa sobre os pilares da LDB e falar especificamente de um deles. A gente vai detalhar isso. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma pausa nessa conversa, porque nesse fim de semana a gente teve o Enem. A prova foi considerada bastante complexa, mas por muitos professores foi considerada num nível de qualidade, bastante qualidade. Mas eu sempre me questiono o tempo, inclusive, que se gasta para a prova, né? E que se tem para fazer a prova, né? Em média, as pessoas têm em torno de 3 minutos para cada questão, e são questões que os enunciados são longos, precisa de tempo para ler, para refletir. Então, é uma prova densa. Nailor, como que você avalia o modelo do Enem hoje? Olha, o que eu acho, Ronaldo, eu acho que a gente resolveria esse problema do Enem de um jeito muito, mas muito simples. Pega todos os professores que dão aula para esses alunos e põe fazendo o Enem. Simples assim. Se eles forem bem, se a média deles for igual ou superior aos professores, aos alunos, tudo bem. Na verdade, se a média deles for menor, será, não é? Pronto, você tem a coisa já está complicada aí. O problema está aí, não é? A grande questão não acontece só com o Enem. Eu não sou contra o Enem, ao contrário. Eu acho o Enem uma prova muito inteligente, porque ele indica um novo modelo de prova que pede que você faça comparação entre as coisas, né? O Enem exige que você tenha múltiplos conhecimentos para responder uma mesma questão. Essa é a tendência. Você precisa fazer aquilo que se defende muito, que é ter um conhecimento interdisciplinar, relacionar as ideias. Exatamente isso. Porque a escola brasileira é uma escola, um modelo positivista de escola, as disciplinas são todas separadas. Tanto é verdade que em algumas escolas você tem matemática 1, matemática 2, 3, 4 professores de matemática, cada um dá só aquele trecho da matemática. No ensino público isso não acontece, mas no ensino privado sim. Então o que acontece é que você especifica tanto que quando esse aluno vai para a rua, para o mundo real, para esse mundo que nós estamos aqui, ele não sabe que o conhecimento é um só, não é? Ele não tem essa noção. Eu sempre digo que quando você sai aqui fora não tem biologia, matemática, química ou física, tem a vida, que inclui conhecimento de todas essas matérias, só que elas foram aprendidas de modo separado. O Enem fez o quê? Pretendeu forçar, de cima para baixo, como sempre no Brasil, que os alunos pensassem globalmente para resolver uma questão. Quer dizer, a questão teoricamente é de biologia, porque a situação problema, teoricamente é de biologia, mas quando ele vai resolver, ele percebe que demanda mais conhecimentos do que apenas biologia. Às vezes física, química, matemática e outras matérias, história, quem sabe. A grande questão está no fato de que há um descompasso entre a qualidade de ensino-aprendizagem desse aluno e a exigência da prova. Então, o que é que nós temos que fazer? Melhorar. Eles estão pedindo que se melhore o ensino no torniquete. Eu forço a prova para o aluno chegar. No vestibular é igual. O nível do vestibular é muito acima do nível médio do estudante brasileiro. É bom isso? Sim. Só que a gente tem que fazer alguma coisa com o dado que vem depois. E aceitar que o ensino está errado. Que ele não está preparando para isso. Porque não existe, Ronaldo, aulas interdisciplinares como as pessoas pensam. O professor vai dar aula. Não. Existe professor interdisciplinar. Ou o professor enxerga o mundo de modo interdisciplinar, ou não existe aula nenhuma interdisciplinar. Porque algumas escolas fazem projetos interdisciplinares. Não adianta nada. O aluno tem que olhar o mundo de modo complexo. E eu acho que o Enem, de alguma forma, leva a isso. E você aponta essa questão do próprio professor não olhar, muitas vezes, o mundo de maneira interdisciplinar. E isso é fato, né? Porque hoje o próprio modelo de formação dos professores requer que o professor se especialize. Os próprios concursos, até mesmo para universidades, esses concursos têm critérios que objetivam que esse professor, por exemplo, ele tem um doutorado, mestrado, pós-doutorado, mas se ele não tiver, de repente, um alinhamento naquela área de formação, ele sequer tem chances num concurso público. E, às vezes, o professor tem uma formação muito plural, que poderia fazer com que ele, na sala de aula, mostrasse ao aluno essa visão mais global, essa visão mais interdisciplinar, e isso não é aceito. Não. Se quer o professor muito especialista. Exato. E aí ele fica dando aula dentro das caixinhas. Exatamente. O problema, olha, você sabe, Ronaldo, em 1900, o sociólogo Max Weber lançou um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Não é? Esse foi meu livro de cabeceira durante bastante tempo. Política como vocação, até nem recomendo, mas ciência como vocação,
eu recomendaria a todas as pessoas, porque o problema permanece. Uma coisa é ser pesquisador, outra coisa é ser professor. Nem todo pesquisador serve para a sala de aula. As universidades precisam entender isso. Deixa o cara prestar um concurso para ser pesquisador, porque daí ele pode se especializar. Ele pode nascer um grande cara da unha do dedinho do pé esquerdo. Mas esse cara não serve para a sala de aula. E pode ser fundamental para a sociedade, para a produção de conhecimento, mas para a sala de aula é outra história. A sala de aula demanda pessoas mais plurais. Pessoas que enxergam o mundo de um jeito mais plural, não é? Mais aberto, não é? Mais cosmopolita mesmo. Agora, por exemplo, as pessoas não sabem o que pensar, estão todas estupefatas com a eleição do Trump. Ora, por que o Trump não podia ganhar a eleição? O Trump foi candidato. O único jeito, quem não podia ganhar, o único jeito do Trump não ganhar era não concorrer. Eu, por exemplo, jamais poderia ganhar a eleição americana. Por uma razão simples, eu não concorri à eleição americana. E quem concorre a uma eleição tem em algum momento chance de ganhar essa eleição. Agora, o que é o Trump? Não é? O Trump, ele pertence à nova ordem mundial. Não é? A gente viu recentemente, ano passado, as eleições na Áustria, e a extrema-direita perdeu por 500 votos. Não é? O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão desencantadas. Então, eu não sou analista político, não quero aqui fazer uma análise política, mas eu quero pensar na escola, a discussão da escola para o mundo que está lá fora. O futuro, meus amigos, já começou. Quando eu era pequeno, o futuro era no ano 2000. Nós estamos em 2016, o futuro já começou. Nós já estamos vivendo o futuro. Então, o Brasil não é mais o país do futuro. Agora, olha o que acontece. Você vai pegar um sujeito como o Trump. Ele disse aquilo que as pessoas queriam ouvir, as pessoas estão desencantadas. O americano médio, o médium que mora no interior, ele perdeu o emprego. Esse cara, a indústria automobilística fechou. Os caras foram fabricar carros na China, no México, em qualquer outro lugar. Esse americano quer o quê? O emprego dele de volta. Aí eu vou e digo a você, vou te dar um emprego. O que acontece? Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Esse sujeito, motivado pelo desejo de ter o emprego de volta, ele sai de casa para votar. A televisão dizia antes o quê? A Hillary já ganhou. O eleitor da Hillary tinha razão para sair de casa? Não, então ele não foi. Se a votação fosse pela internet, ela teria ganho. Eu não tenho dúvida, não saio de casa. Agora, tirar um sujeito de casa para ir lá votar, ele tem que estar muito convencido disso. E isso o Trump fez. Se ele vai conseguir governar ou não, isso é outra história, mas fez. Bom, a gente está falando aqui para você entender um pouco a prova do Enem e perceber a complexidade e essa interdisciplinaridade que muitas vezes a escola não oferece. Mas eu comecei a nossa conversa falando, inclusive, sobre a dinâmica da prova e sobre Sim. o tempo. É algo que também você acredita que precisa ser revisto? Precisa ser revisto porque é óbvio que nós temos que pensar que são garotos. Não é? São adolescentes. É difícil você raciocinar sob pressão. É por isso que eu estou dizendo que é preciso colocar os professores. Eu diria mais, vou colocar os elaboradores da prova. Para ver que, sob pressão, não é assim. Durante muito tempo em Maringá, eu participei das discussões das provas, quando a UEM, mais democrática, permitia que o vestibular fosse discutido depois da prova com os professores. Hoje não é mais. Não é estranho que se fala tanto em democracia, mas o professor não pode mais discutir com o elaborador da prova, não é? O doutor de alguma coisa, o teor daquela prova. Ora, o aluno tinha, 4 horas para fazer a prova e as nossas discussões duravam 8. Mas como é que pode ser? Que a gente não conseguia chegar a um consenso discutindo 4 horas, 15 questões, se o aluno tinha 60 para fazer. Alguma coisa está errada. Você não precisa ser muito esperto para pensar nisso. Então, o que a gente está vendo aqui é um descompasso entre aquilo que se fala da escola, aquilo que é a escola e aquilo que é o mercado de trabalho. Não é? Porque, às vezes, você sai formado em médico. Eu vou dar um número aqui que talvez as pessoas não saibam. 34% dos presidentes, dos CEOs das empresas brasileiras são engenheiros. Não são administradores. Só 9% são administradores. E nos Estados Unidos ainda é pior, 37%. Calcula isso. O cara se fez engenharia e ele é CEO, é o grande presidente, é o grande nome de uma grande corporação formada em engenharia. Por que não um administrador? Porque deve haver um descompasso entre aquilo que você está fazendo na administração e aquilo que está fazendo na engenharia. Então, isso demonstra que não é só aqui, lá também é. Há um descompasso, e há um descompasso entre a realidade e o Enem também. Nailor, a gente se fala na próxima semana. Muito obrigado. Até a semana que vem. Nailor Marques Júnior conversou com a gente em Educação e Mercado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também um outro bate-papo para falar sobre as eleições americanas, sobre o uso da internet, sobre esse universo digital com o professor Leonardo Pacheco. Em instantes, porque agora você fica com as cotações do mercado financeiro. Ângela.